Bom dia, gente boa! Graça e paz, tudo bem com você? Hoje é o primeiro dia de 2026 e eu faço esse devocional hoje convidando você a pensar no tema que nós vamos conversar esse mês, mas também vamos dar ênfase a ele o ano inteiro, que é responder à questão: o que dá sentido à vida? E a nossa resposta então é: o sentido da vida em Jesus. Jesus, ele é mais do que um pregador, ele é mais do que alguém que faz um bom discurso. Jesus, ele é o discurso de Deus para nós. Ele é o sermão de Deus em forma de gente andando entre nós. E ele é alguém que pode nos falar a respeito do sentido da vida, mais do que falar, nos demonstrar qual o sentido da vida. O sentido da vida, porventura, está na nossa longevidade? Será que o sentido da vida vem a partir daquilo que nós obtemos acumulando bens e recursos? Será que o sentido da vida está em constituir família, ter muitos filhos e prosseguir deixando descendentes? Será que o sentido da vida está em fazermos algo que a nossa geração reconheça o bem que nós fizemos? Bom, a partir de Jesus de Nazaré, o Deus que virou gente e veio nos ensinar a viver, nós observamos que não. Para todas essas perguntas há um grande não, porque nada disso aconteceu com o Deus que virou gente e, como um discurso na sua vida, veio nos ensinar qual o sentido da vida. Há uma frase muito conhecida do missionário Jim Elliot, um americano. Ele registrou no diário dele, em 1945, ele diz assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ele foi um missionário que virou mártir no Equador, quando ele vai evangelizar uma tribo indígena, e ele é um jovem, e ele morre então. Os índios matam ele e ele foi lá para evangelizar junto com mais outros amigos. E então ele tem uma vida curta, mas ele era uma pessoa que tinha muitos bens. E essa frase dele fala sobre isso: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ele tinha muitas coisas, muitos bens. É o olhar de muitas pessoas. Ele seria tolo largar tudo aquilo para ir para a mata do Equador evangelizar indígenas. Mas ele reconhece como sentido da vida para ele abrir mão daquilo que ele não pode reter. Ele não podia reter nada dessa vida, nada desse mundo. Ele não podia reter. Ele recebeu, mas não podia reter. E não é tolo quem abre mão disso para guardar, para ganhar o que não pode perder. E o que ele não quis perder foi exatamente o sentido da vida. E ele entrega a sua vida em sacrifício de alguém que nem sabia o que ele estava fazendo. Os índios que matam ele. Bom, isso parece uma história trágica e de difícil acesso a todos nós. Entretanto, é a história que nos ensina o que dá sentido de vida. E não agora em Jim Elliot, que eu estou falando ele apenas como referência, mas no próprio Deus que vem nos ensinar o que traz sentido à vida. Jesus, o Eterno, se faz gente e nos mostra o que dá sentido à vida. E o que dá sentido à vida para ele é ouvir e fazer a vontade do Pai. Isso mesmo, ouvir e fazer a vontade do Pai. Sim, é uma coisa difícil para entrar na nossa cabeça, pois estamos abdicando do nosso direito de fazer o que nós queremos para fazer alguma coisa que outro quer. Entretanto, é essa mesma mensagem que Jesus vem nos trazer. Porque se em Adão, e aqui eu volto no nosso texto do Gênesis, que eu vou conversar com vocês amanhã, mas se em Adão nós aprendemos como não podemos reter a vida, como não podemos segurar a vida,
Em Jesus, nós aprendemos como podemos ganhar a vida. Em Adão, há uma rebelião, em Jesus, uma submissão. Em Adão, há uma ambição e uma certeza de que pode-se conseguir alguma coisa a partir do seu próprio desejo, olhando para si mesmo. Em Jesus, nós aprendemos que pode-se ter sentido na vida vivendo para alguém que sabe mais do que nós o que é viver. No nosso caso, nós perdemos o sentido da vida quando nos desconectamos com Deus e passamos a viver para nós mesmos. Em Jesus, nós aprendemos o sentido da vida quando nos reconectamos com Deus e passamos a viver a vontade dele para nós. Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 15, ele diz assim: e ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivem mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Jesus viveu e morreu para nos salvar, mas ele fez isso porque era a vontade do Pai. E ele encontrou sentido para a vida. E eu e você encontramos sentidos na vida, ouvindo e vivendo a vontade de Deus para nós. Porque ela é boa, mas ela requer de nós a consciência de abrirmos mão daquilo que não podemos reter para ganhar aquilo que não podemos perder. Que o seu ano novo seja cheio de sentido, e esse sentido da vida impacte você mesmo e os que estão ao seu redor e te faça pleno em tudo que você fizer, em tudo que você conquistar, na família que você construir, nos anos de vida que você tiver, em tudo que Deus te der. Deus te abençoe. Feliz ano novo.